Aí então nós temos então os dias da antiguidade, nossa quinta lição. Então depois de Noé nós temos três pessoas que deu continuidade à humanidade: Sem, Cã e Jafé. Todos os povos da terra de hoje, eles são divididos nesses três povos, nessas três pessoas. Todos os povos derivam desses três. Gênesis 9:32 diz assim. Gênesis 9:32. São estas as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações, e destes foram disseminadas as nações da terra, depois do dilúvio. Então nós temos primeiro, o primeiro filho, os descendentes de Jafé. Os descendentes de Jafé, aqui diz na Bíblia, que eles vão habitar em ilhas. Muito possivelmente os filhos de Jafé, eles dão origem ao povo que vive hoje na Eurásia. Então imagina que ele canta ali do leste europeu até o extremo oriente. É os povos que descenderam de Jafé. Russos, mongóis, chineses, japoneses são essa descendência, esse povo para lá, mais no oriente. Os filhos de Cã, eles foram conhecidos como caçadores, né? Pessoas que viviam da caça, da pesca. Aqui diz que Misraim é dito como pai dos egípcios. Nós temos Nimrod depois dali construindo a Torre de Babel. Então esse povo, os descendentes de Cã, são ali o Baixo Oriente Médio e a África. Amém? E os filhos de Sem é os descendentes de onde vem Abraão e todo o povo de Israel. É por isso que eles são chamados de semitas. Você vai ouvir muito hoje na mídia as pessoas falar os antissemitas. Quem são os antissemitas? Quando você fala de preconceito contra Israel, você fala assim, as pessoas, é um governo antissemita. Os muçulmanos são antissemitas, o governo tal é antissemita. Porque eles são contra os descendentes de Sem, que é onde vem o povo de Abraão e ali o povo de Israel. Então ali a Europa Ocidental, aquela parte de Israel para lá, foi povoado pelos semitas, os povos semitas. Amém? Então o mundo foi crescendo, crescendo, crescendo através dessas nações, derivadas dessas três famílias. E nós vemos que a ordem de Deus para o homem era crescem e multipliquem-se. Povoem a terra, espalhem-se pela terra e começa a cuidar da terra. A ordem de Deus até esse momento era essa. Deus queria que o homem se espalhasse e multiplicasse. O que o homem fez? Não, vamos ficar juntinho, vamos construir uma torre muito grande para nós, para a gente poder ficar só aqui. É interessante que o homem vai contrariar a ordem de Deus. Até aqui não existia a lei mosaica, não existia essa moralidade. A única ordem de Deus para o homem era: cresçam, multipliquem-se e espalhem-se pela terra. O homem fez o contrário do que Deus mandou fazer. Não, vamos ficar aqui quieto, nesse cantinho, vamos edificar uma torre para a gente e acabou. Então Deus começa a intervir nessa construção da Torre de Babel. Babel depois se torna a Grande Babilônia, através de Nimrod. E ele vai e bagunça todas as línguas. E aí tem essa separação, mais uma vez, de nações através dessas línguas que Deus separou no episódio da Torre de Babel. Amém? O terceiro ponto aqui dessa lição é questões sem resposta definitiva. Existem várias perguntas, amados, que a gente quer fazer para Deus. Adão tinha um umbigo? Mas tem um texto que vai dizer que ao homem não é dado conhecer de tudo. Depois eu vou achar esse texto. Tem coisas que Deus não vai responder para a gente, porque não adianta nada. Em vez de você querer saber a resposta de coisas que não vai fazer diferença na sua vida, comece a perguntar o porquê delas. Então a primeira pergunta, questões sem resposta, é: com quem casou Caim? Lá em Gênesis 4:8 diz assim: disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. 4:16 retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a oriente do Éden.
Qual que é a explicação plausível? Isso não é algo confirmado. A maioria dos teólogos entende que Caim já tinha casado com uma de suas irmãs antes de matar Abel. Porque Caim e Abel eram dois filhos de Adão, homens. Nada fala de mulheres, tá? Mas não é nada confirmado, ok? Tanto é que, olha só, depois que Caim sai, Adão viveu mais 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, né? Então, a gente vai ver que existe outras pessoas ali junto com eles. Segunda pergunta sem resposta. Quem são os filhos de Deus e as filhas da terra? Você vai ver um texto muito peculiar na Bíblia que diz que os filhos de Deus casaram com as filhas da terra e geraram filhos. Né? Olha só, Gênesis 6. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. A explicação que se dá normalmente é que esses filhos de Deus se casaram com as filhas dos homens, são anjos caídos. Vocês vão lembrar de uma história de Sodoma e Gomorra. Os anjos podem se personificar? Podem. Tanto os anjos de Deus como os que não são de Deus. Em Sodoma e Gomorra, você lembra que Deus mandou 2 anjos para livrar Jó? E que as pessoas daquela cidade queriam fazer sexo com esses 2 anjos. Então é totalmente plausível que anjos caídos possuíram as mulheres, filhas dos homens, e dessas uniões surgiram esses gigantes, esses grandes valentes daquela antiguidade. Tá? Nossa, mas isso é muito estranho. Irmão, estranho é o apelido da Bíblia. Mula fala, peixe engole gente, fica 3 dias na barriga, depois é vomitado. Então, é fé. Mas a gente vai ver em diversas formas que anjos se manifestando em forma corpórea para conversar com o homem. Então é totalmente plausível isso. Tá? Isso é tranquilo de pensar. O texto bíblico ele é muito complexo em diversas partes. O importante é destacar o zelo e a piedade em nós lermos o texto bíblico e entender primeiro que ele é verdadeiro. Por mais estranho que pareça, nós temos que acreditar. Porque é a palavra de Deus. Ah, mas isso é impossível. Impossível é a especialidade de Deus. Amém? Quanto às questões sem resposta definitiva, cabe-nos a coragem de enfrentá-las com uma hermenêutica sincera, sem a pretensão de convencer a todos. Então a gente tem que entender, amados, de que nós não temos obrigação de convencer as pessoas de falar que a Bíblia é correta, porque isso é aceito somente por fé. Se a pessoa não tiver fé, não tem como ela crer na Bíblia. É impossível crer na Bíblia. Porque se você pensar numa matemática simples, de Adão para Noé, muitas pessoas. Então você tem Adão e Eva, eles tiveram filhos. Como que foram geradas as outras pessoas? Teve incesto, irmão casando com irmã, e foi gerando mais filhos. E por aí vai. Ah, mas incesto é pecado. Hoje é pecado. Talvez naquela época não. Porque Deus tinha uma lei naquela época. Crescer, multiplicar e se espalhar. Lá não tinha buscar primeiro o reino de Deus. Lá não tinha não matarás o teu próximo. Não tinha isso. A única lei de Deus era cresçam, multipliquem-se e espalhem-se pela terra. Essa era a ordem de Deus. Você vai ver no decorrer da Bíblia que Deus vai construindo a nossa moralidade, vai construindo o nosso comportamento no decorrer da história. É por isso que você vai ver na antiguidade o homem tendo mais de uma mulher. Hoje é inaceitável, mas naquela época ainda se podia.
Mas com a evolução moral do homem, a lei moral de Deus também vai evoluindo junto com o homem. Amém? 1 Timóteo capítulo 3, a partir do verso 3. Diz assim: peço que você continue na cidade de Éfeso, como já pedi quando estava indo para a província da Macedônia. Existem aí nessa cidade alguns que estão ensinando doutrinas falsas, e você precisa fazer com que eles parem com isso. Diga a essa gente que deixe de lado as lendas e as longas listas de nomes de antepassados, pois essas coisas só produzem discussões. Elas não têm nada a ver com o plano de Deus, que é conhecido somente por meio da fé. Essa ordem está sendo dada a fim de que amemos uns aos outros com um amor que vem de um coração puro, de uma consciência limpa e de uma fé verdadeira. Alguns abandonaram essas coisas e se perderam em discussões inúteis. Eles querem ser mestres da lei de Deus, mas não entendem nem o que eles mesmos dizem, nem aquilo que fala com tanta certeza. O que Paulo está ensinando a gente aqui? Olha, gente, tem assunto que não é para você ficar discutindo, porque não vai levar a canto nenhum. Então não discuta. Eu falo isso porque quando eu fiz seminário, tinham alguns irmãos que faziam umas perguntas assim, sem pé sem cabeça, como se aquilo fosse importante. Então tem perguntas, amados, que Deus não vai responder. Olha para o livro de Jó. Jó passou tudo que passou e Deus não respondeu Jó. Ponto. Nós temos que focar naquilo que é importante. O evangelho do reino de Deus. Aquilo que Jesus veio fazer na cruz. Paulo fala assim, a minha palavra é uma só, é Cristo e Cristo crucificado. É salvação. Pregue a salvação. Agora, se teve incesto depois de Adão, gente, isso aí não vai levar a canto nenhum. Se Lilith existiu, se Lilith não existiu, irmão, isso aí não vai levar a canto nenhum. Tem coisas que não vale a pena discutir. Amém? Foque no evangelho do reino de Deus e vão para cima. Amém?